E aí, galera, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Beleza? Ah, Gostaria de convidar você hoje para ter uma conversa. Ah, Queria te fazer uma pergunta. Você nasceu de novo? Como é que a gente sabe que nasceu de novo, né? Como é que a gente sabe que a gente é regenerado, que a gente é gerado novamente? Entende? Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. E teve um encontro, Jesus teve um encontro com Nicodemos uma vez e disse: olha, se você não nascer do espírito, se você não nascer de novo, vai dar zebra. Então, o que é nascer de novo? Você já nasceu de novo? Quais as evidências que a gente precisa ter para saber se nasceu de novo ou não? Quais são os efeitos desse nascer de novo? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar hoje contigo. Ah, Quais são os efeitos que essa regeneração, que, essa, que esse ser gerado de novo, que nascer de novo produz na vida de quem nasceu de novo, né? Então existem algumas evidências, existe alguns pontos que a gente pode se atentar a eles, né? Bom, uh, a pessoa primeiro ela tem identidade, né? Então, se você perguntar, por exemplo, quem sou eu, né? Bom, prazer, eu sou o Diego Gomes, né? Tenho 19 anos de vida cristã. Ah, Dentro desses 19 anos aí, 14, 15 anos são trabalhando para o reino na questão do ensino, do aconselhamento, né? Então é bastante tempo. Só que isso define que eu nasci de novo, entende? Não, isso não define que eu nasci de novo. Precisa acontecer outras coisas, tem que ter outras evidências que mostram esse novo nascimento, tá? Essa regeneração. Bom, então a regeneração ela tem alguns efeitos. Ela tem um efeito posicional, ela tem um efeito espiritual, ela tem um efeito prático, tá? O que eu quero dizer com efeito posicional? É a posição que o cristão ganha quando nasce de novo, tá? Ahn, eu vou abrir aqui, vamos abrir aqui para ler textos, né? João, me perdi aqui. O Evangelho de João, no versículo 1 de 12 a 13. Olha só o que diz ali. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele, né, Jesus Cristo, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, né, nascido da carne, né. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles, né? Então eles foram gerados novamente, ou melhor, regenerados, né? Então eles nasceram de novo. Então essa ideia de posição, primeiro é que aquele que nasce de novo sabe, ele é filho de Deus, né? Então porque é o próprio Deus quem gera ele, né? Ah, Tem outros textos que falam também sobre isso, Romanos, Gálatas. Ah, o regenerado, ele nasce de Deus, né? Esse novo nascimento, ele é produzido por Deus. Ele é tipificado em Jesus Cristo, por exemplo, tá? Jesus Cristo, ele não nasceu de um meio natural, né? De um pai e de uma mãe. Ele foi gerado por Deus, né? E foi concebido por Maria, né? Ah, Romanos, no capítulo 5, vamos abrir aqui. Romanos, no capítulo 5. Rapaz, até chegar a Romanos. Romanos, no capítulo 5, versículo 2, vai dizer assim: ó, foi Cristo quem nos deu por meio da nossa fé, foi Cristo quem nos deu por meio da nossa fé esta vida na graça de Deus. E agora cuidemos firmes dessa graça, continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança da participação da glória de Deus, né? O novo nascimento ele produz uma questão espiritual, né? Uh, Além da posição de ser filho de Deus,
eu sou agora participante da graça de Deus, entende? Ela produz essa posição de algo divino ter acontecido e eu agora sou participante desse algo divino, né? Então eu participo da graça de Deus, né? Em outras palavras, eu tenho esse cuidado da graça, é como se eu tivesse um cuidado paternal agora, né? Então a graça, eu estou na graça, eu recebo a graça, eu conheço a graça, sou atingido pela graça, tanto faz. Mas a ideia é de que a graça agora faz parte, né? Então ah, é um aspecto de novo, né, que me posiciona como filho, né? Mas me remete a um efeito espiritual. É uma me remete ao efeito espiritual e ele vai e ele vai culminar esse efeito espiritual naquilo que o próprio Espírito Santo produz na vida do crente. Por exemplo, Gálatas 5, de 22 a 23, lá vai estar os frutos do Espírito. E este é o fruto do Espírito: amor, paz, mansidão, isso, aquilo, outro, né? E esse produzir do Espírito Santo na vida do crente também é um efeito de nascer de novo. Aquele que não nasce de novo não tem esse efeito do Espírito Santo produzir fruto na vida dele, entende? Deixar ele cada vez mais parecido com Cristo, deixar ele um ser espiritual, né? Somente quem nasce do Espírito é Espírito, então somente quem nasce do Espírito tem uma ação do Espírito Santo. Então é necessário esse nascer de novo. Então isso é um efeito, né, de ser regenerado, de nascer de novo, tá? Ah, uma outra coisa muito interessante é que está escrito em Efésios 6,13. Um texto bastante conhecido, traz a ideia da armadura de Deus, né? Essa armadura de Deus, ela também ela é um aspecto, um efeito da regeneração, num aspecto espiritual, né? Na vida daquele que nasceu de novo, né? Então, é para que a gente fique firme de uma forma espiritual contra as ciladas do inimigo, né? Entende? Então, é um efeito espiritual, né? Lembra que a gente tem um efeito posicional que nos posiciona então como filhos de Deus e recebedores da graça. Agora a gente está falando sobre um efeito espiritual, onde o Espírito Santo então produz em mim as características que Jesus Cristo tem, né? Me deixa ele cada vez, me deixa parecido com Jesus, né? Mas também eu ganho uma armadura, eu ganho uma arma, né? Ah, uma arma tanto de ataque quanto de defesa contra o inimigo, né? Contra as ciladas do diabo, por exemplo, tá? É Efésios 6,13, a armadura de Deus, né? Mas existe um efeito prático, né? Existe um efeito muito prático para aqueles que nasceram de novo, tá? Esse efeito ele está descrito lá em Filipenses no capítulo 4. Nós vamos ler aqui. 4:22. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem na vida de pecados e que estavam sendo destruídos pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados, tá? Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, tá vendo? Criada por Deus, né? Que é parecida com a própria natureza, com a sua própria natureza e e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele, né? Então esse é o aspecto didático, né? Prático de ser regenerado, né? Então você nasceu de novo, né? A partir desse versículo na prática a gente consegue poder ter alguma noção, né? Não em mim em relação a você, mas de mim em relação a mim mesmo, né? Então, portanto, abandone a velha natureza. Eu tenho abandonado a minha velha natureza, né? Aquilo,
aquilo que você fazia na vida de pecado, está fazendo, que era ser conduzido pelos desejos enganosos, né? Ah, ainda está acontecendo, né? Ah, a gente tem sido completamente renovado, né? A gente tem se vestido na nova natureza, né? Essa natureza ela é criada por Deus. Então, tá vendo? Essa ideia de nascer de novo na parte prática, né? Isso aparece na vida do cristão dia a dia. Ele é exortado a se despir, então, a tirar a roupa do velho homem e a se vestir do novo, criado criado a semelhança, né, do Deus vivo e justo, e para que a gente possa ter essa oportunidade de viver em santidade e justiça, né? Ahn, Agora, depois disso, né, a gente pode ter a condição de praticar o amor fraternal, né? Servir a Cristo e glorificar a Deus, né, com a nossa própria vida, né? Então, você nasceu de novo? Quem é você, né? Se você nasceu de novo, algumas coisas têm que estar acontecendo na sua vida, né? É, esse nascer de novo ele vai gerar algumas coisas, vai ter alguns efeitos, tá? O efeito posicional, o efeito espiritual e o efeito prático, tá? Então, você se tornou já filho de Deus? Você tem certeza disso, né? Você tem acesso à graça do Senhor, né? O Espírito Santo tem agido na tua vida, tem transformado você de dentro para fora, né? Você tem investido a armadura de Deus, né? Você tem deixado a velha natureza e assumido uma nova natureza para que você possa amar fraternalmente, servir a Cristo e glorificar a Deus com a sua própria vida, entende? Então é essa a ideia, né? Espero nesse vídeo poder ter trazido luz a algumas questões práticas aí, né? Uh, espero poder realmente ter ajudado, tá certo? Deus abençoe você, fica na paz de Cristo. O Senhor é bom em todos os momentos e realmente Ele quer transformar a nossa vida, quer nos fazer parecidos com Cristo e que eu e você possamos nascer de novo, e ter nascido de novo, ter sido gerado novamente, ter experimentado a regeneração, aí sim possamos produzir todos os frutos do Espírito, né? Ver o Espírito Santo atuando na gente, a certeza da condição de ser filho de Deus, de ser atingido pela graça, né? E de ter nos despidos, né, do velho homem e ter nos revestidos do novo homem, né? Daquilo que é a produção de Deus, para mim e para você. Deus abençoe você e fica na paz. Até mais.